São Januário, Vasco 2, Red Bull Bragantino também 2. Um jogo com algumas nuances, nada interessante, principalmente pelo lado do Vasco, onde nós vemos os mesmos erros voltando a se repetir. O Léo fazendo uma partida muito, mas muito abaixo, ofereceu a oportunidade do Bragantino abrir o placar. E o Vasco no primeiro tempo não existiu. Um time muito espaçado, com muitos erros individuais. Tudo bem que muitos jogadores não tinham ainda jogado junto, como o próprio Pão Rodrigues, Vitor Luiz, o Souza que entrou no time. Hoje o Vasco entrou com 3 volantes, com Hugo Moura, Esforza e Souza. E o Souza não fez também um bom primeiro tempo, como o time todo. Eu acho que a grande surpresa do jogo foi o Dimitri Payet voltar bem, estava jogando bem. Acho que no primeiro tempo é um jogador mais lúcido, que tentava fazer algo. E o Adson. O Adson, Payet e o GB, que foi quem entrou de titular no lugar do Pablo Verrete, foram jogadores que no primeiro tempo poderiam mostrar que queria fazer algo. Fora isso, o restante do time, muito abaixo da expectativa. No segundo tempo, o Rafael Paiva faz uma mudança, e essa mudança resultou numa melhora. Uma melhora do Vasco. O Vasco melhorou bastante no jogo. Entrou o Verrete no lugar do Souza, e com isso cresceu de rendimento o Vasco. O Payet começou a jogar mais, o Adson começou a se apresentar melhor ainda do que estava se apresentando no primeiro tempo. E com isso, o Vasco consegue o primeiro gol. O gol de empate com o garoto GB, que é um cruzamento do Vitor Luiz. O GB chega de cabeça, se jogando, faz o primeiro gol dele. Um gol com muita emoção, com muita vibração, aquele gol que anima muito o jogador da base, que está vindo ali com aquela intenção de crescer, de subir na carreira. E eu fico muito feliz pelo gol do jogador, do garoto. O Vasco continua na crescente, vai jogando muito bem e consegue, numa boa jogada também, novamente, o Verrete escora, o Adson bate dentro da área, no contrapé do goleiro Lucão, um ex-goleiro do Vasco, e faz o gol da virada. Rapaziada, muito bom, o Vasco começa a jogar bem, mantém a pegada, só que o Vasco tem um problema muito grande, que não é aquele volume de continuar, de tentar cada vez mais. Ficou tocando bola de um lado para o outro, e não convertia em gols, não tentava fazer gols. Então isso acabou dando a oportunidade que, aos 45, 46 mais ou menos do segundo tempo, o time do Bragantino, com o cruzamento do Lincoln pela esquerda, e nas costas do Puma Rodrigues, o Elinho entra sozinho no meio da grande área e cabeceia. Uma desatenção terrível dos volantes e a zaga. Leandrinho não acompanhou, Leandrinho, que era o lateral que entrou no lugar do Vitor Luiz, Zé Gabriel, o David também, todo mundo perdido no momento do gol. Então, o Vasco hoje dá mostra de que precisa urgentemente de reforços. O Vasco precisa de zagueiro. O Vasco precisa de jogadores que consigam segurar o resultado, galera. Eu não coloco tudo na conta do Paiva na questão de poupar jogadores. O departamento de fisiologia do Vasco, com o departamento médico, o DESP, acharam por bem poupar os jogadores porque tem jogo já terça-feira diante do Atlético Goianiense, um jogo muito importante pela Copa do Brasil, mas também esse jogo de hoje era muito importante para o Vasco. Muito importante porque o Vasco precisava fazer o resultado positivo. O Vasco precisava segurar esse resultado de 2-1. Tendo em vista que o Vasco está numa posição na tabela boa, porém crítica também, porque os times lá de baixo estão ganhando, estão começando a pontuar. Então o Vasco tinha que ter pontuado hoje, que iria a 10º colocado, iria para 10º colocado. Até o momento, se eu não me engano, o Atlético Mineiro está perdendo para o Criciúma, lá em Santa Catarina. Então isso já mostra ainda que os times estão pontuando e o Vasco precisa pontuar, mas com vitórias dentro de casa. E eu não consigo entender como que essa zaga continua o Léo como titular. Coloca o Lincoln, dá oportunidade pro garoto da base, que toda vez que a base entrou, deu a conta do recado. Os jogadores não conseguem segurar o resultado, não conseguem se projetar para fazer mais gols. Tinha que até aproveitado o volume de jogo que estava tendo para fazer gols, gente. E o Vasco não fez. Aí qual vai ser a desculpa agora na entrevista coletiva do Rafael Paiva? Eu quero ver. O porquê ele me coloca o Zé Gabriel, sendo que você tem um JP no banco. O Zé Gabriel, com todo respeito, não está agregando em nada. Em nada no Vasco. Como o Léo, parece que a braçadeira de capitão só faz piorar a situação dele. Ele bota a braçadeira de capitão e parece um caranguejo andando para trás, recuando, pedindo para que o jogador adversário falou: venha, que eu vou te dar a oportunidade de fazer o gol. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O Léo deu a oportunidade de o jogador do Red Bull Bragantino fazer o cruzamento pro John fazer o gol. E foi um erro do sistema defensivo. Mas o Léo começou a jogada de entregar pro adversário o gol.
quando é cobrado pela torcida, tem que ser cobrado porque tá fazendo besteira. Eu sou contra a torcida ir lá na porta do jogador. Sou contra a torcida ficar fazendo protesto, xingando e tal. O jogador na frente do cara. Fazer o protesto igual fez, vaiar, é válido. Mas eu prefiro que vai depois do jogo. Mas tem jogadores que não estão dando certo. Não adianta você vaiar antes, depois, ou durante o jogo. Porque não adianta, não tá dando jeito. Então o Rafael Paiva hoje precisa explicar algumas coisas. Por quê? Ele não começou com o Leandrinho. Porque eu acho que o Leandrinho se assemelha muito mais ao Lucas Piton do que o Vitor Luiz. Ah, mas o Vitor Luiz, ô Marcos, fez o cruzamento pro gol. Poderia ter sido o Leandrinho, poderia ter outro tipo de jogo. É um jogador mais novo, um jogador que tem mais força. E por que entrar com o Souza, com o Esforza e com o Gumora, tendo em vista que o time do Red Bull Bragantino, praticamente todo ele, reserva? Então, nós precisamos entender, perguntar o porquê você entrou com essa escalação. Por que não entrou com o JP? Acho que o JP com o Souza seria muito melhor, porque o Esforza também, rapaziada. O jogadorzinho fraco. Fraco. Nem parece que é jogador argentino. Eu queria muito que o Vasco tivesse pelo menos mais uns 3 jogadores igual o Verratti. Porque aí sim, gente, nós não perderíamos o jogo. Ia ser difícil de ganhar do Vasco. E o jogo como hoje, nós não empataríamos, nós ganharíamos. Falando do Coutinho, tentou alguma coisa, tentou fazer alguns movimentos. Mas que é muito pouco ainda para um jogador do tamanho dele. Não estou criticando o Coutinho, mas acho que precisa de mais ainda dele. E acho que precisa os treinamentos ser mais nesse sentido de agregar ele coletivamente ao time. Acho que quem entende muito mais ele é o Verratti, é o Adson. Que são jogadores que têm um pouco mais de qualidade. Até o próprio JP se estivesse em campo. Então, galera, foi um jogo decepcionante. Decepcionante do Vasco. O primeiro tempo foi horrível. E o segundo tempo, que nós parecíamos que ia dar uma aliviada. Poderíamos estar chegando aqui agora alegre, tudo bem, com um pouco de crítica do primeiro tempo, mas no segundo tempo, alegria, felicidade, porque o Vasco teria ganhado. Mas não conseguiu segurar o resultado. Não conseguiu segurar o resultado. E faz com que a torcida saia de campo decepcionada. Triste, os caras lotam o estádio, vendem o ingresso, ó, com poucas horas. Abriu o ingresso agora, daqui a 3 horas, 4 horas, acabou. Porque a torcida do Vasco é incrível. É da braba mesmo, é uma torcida incrível. Os jogadores não merecem a torcida que tem. Porque a torcida do Vasco é sinistra. É sinistra mesmo. E não merece passar por isso, galera. Porque foi muito triste, foi muito decepcionante ver no final do jogo o Vasco não conseguir segurar o resultado. E é isso, rapaziada. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua revolta, ou o seu ponto de vista, se você discorda de mim ou não. Deixa nos comentários que é muito importante o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento. E se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui para você estar assistindo todos os vídeos e deixando a sua opinião. E estar nessa família aqui, que é um canal de vascaíno para vascaíno. Então, nesse momento, eu peço a você, dá essa moral, fique com Deus, até a próxima e fui!